E me orgulho de representar, e ao longo dos meus 30 anos de militância política, representar os trabalhadores e a população excluída da cidade. Quero relembrar ao nobre vereador que ontem, na minha fala nesse plenário, eu reproduzi matérias divulgadas na imprensa no final de semana que retrata esta covardia praticada por alguns moradores da região de Lourdes. Abro aspas aqui, não todos, porque a região de Lourdes tem um conjunto de pessoas que moram ali, de alguns habitantes daquela região da cidade, que é o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. E quando eu falo aqui de um setor da burguesia, porque ali existe realmente pessoas, talvez dos mais endinheirados da cidade de Belo Horizonte, aonde estavam denunciando, o Estado de Minas, aqui está o Arnaldo Godoy me lembrando, denunciando que pessoas que moram naquele bairro, possivelmente em cobertura, senhor vereador, que deve custar em torno de 4, 5 milhões, deve ter 10 carros na garagem, estavam ao longo da noite jogando água nas pessoas que moram nas ruas para poder espantar aquelas pessoas da região. Então não é uma acusação desse vereador, é uma notícia divulgada na imprensa. Eu não sei se Vossa Excelência chegou a ler os jornais, ou se tem o hábito de lê-los. Então estava na informação e eu simplesmente reproduzi o que estava aqui. E a minha veemência na discussão do fato ocorrido em Lourdes tem a ver com o assassinato de mais um morador de rua na cidade de Belo Horizonte. Ocorrida de forma extremamente estranha, mais uma vez, sem que a gente possa esclarecer. E aqui nessa casa, eu já tive a oportunidade de encaminhar, nós temos aí 6 ou 7 assinaturas numa CPI, para apurar por que Belo Horizonte, e vou novamente reproduzir o que eu disse ontem, Belo Horizonte é recordista nacional em assassinato de moradores de rua. Nós aqui não fizemos nada. Nós temos nessa casa, e Vossa Excelência é inclusive um representante da Igreja Católica. A informação que eu tenho, não sei se isso é verdade, mas dizem que Vossa Excelência representa uma parte da igreja, talvez a igreja carismática, lá do Belvedere, onde Vossa Excelência mora, que deveria no mínimo pensar no humanismo. Se Vossa Excelência não pensa na condição da vida daqueles que moram na rua, eu acho que deveria então pensar em outra vertente, que é a vertente humanista, que propõe o Papa Francisco, e uma opção pelos pobres. Eu acho que Vossa Excelência, representante desse setor, deveria imediatamente assinar essa CPI, porque se Vossa Excelência representa uma parte da Igreja Católica, preocupada com o humanismo, preocupada com o seu semelhante, preocupada com aqueles que estão morrendo, queimados em praça pública, deveria ser o primeiro a vir a esse microfone e exigir que o poder público apure e que a gente possa apurar, porque nós não podemos aqui, no nosso mandato, simplesmente corresponder com os interesses do capital, diminuir imposto e SQN, por exemplo, dos grandes empresários. Nós devemos pensar a população como um todo, e quem mora na rua é cidadão de Belo Horizonte, merece a proteção dessa casa, merece a proteção do parlamento, merece a proteção do poder executivo. Então, quando eu venho aqui dizer, nas questões que eu acredito, e nas questões em que eu estou perfeitamente sintonizado com elas, é que eu acredito que Vossa Excelência deveria, e não citei o nome de Vossa Excelência nenhuma vez ao longo da minha fala, deveria ser o primeiro vereador, representante da Igreja Católica, representante do Papa Francisco, a vir aqui exigir reparação para aqueles menos desvalidos, aqueles que precisam do poder público, aqueles que precisam do mandato de Vossa Senhoria, porque quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem estrutura, quem tem parentes ricos ou tem poderes, não pode, em hipótese alguma, prescindir de proteger aqueles que não têm nada. Então, se Vossa Excelência representa setores, representam esse tipo de organização, que o faça aqui, expondo seus pensamentos. Então, quero novamente dizer, para Vossa Excelência, que eu não citei o nome novamente, que faça o seguinte, que ligue para as pessoas lá do bairro de Lourdes e digam a eles que se conhecem algum daqueles que estão jogando água nas pessoas que moram na cidade, que denuncie para a polícia, que denuncie para o poder público, porque isso é covardia contra a população de rua. É isso que eu queria deixar claro aqui.